A palavra do Senhor ensina que Enoque agradou a Deus. Agradou a Deus. E, consequentemente, deve ter desagradado muita gente. Com certeza, as pessoas julgavam Enoque um fundamentalista, moralista, um exclusivista. Mas o que interessa é que a Bíblia dá testemunho em Gênesis 5:24, que Enoque andou com Deus, já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Que possamos também nós andar com Deus, através de uma vida de comunhão, de oração, e em meio às nossas rotinas, sermos achados, agradando a Deus, tal qual Enoque. Amém? Quantos têm a sagrada palavra? Ergam-na. Ótimo, graças a Deus. Vamos nos voltar ao livro de Gênesis. Temos trabalhado Gênesis 5. Iniciamos uma série, quarta-feira pretérita, orando em Gênesis. E hoje é a segunda oração. Examinamos na quarta-feira passada a primeira oração mencionada na Bíblia, e desta feita vamos aí a segunda oração. Enoque andou com Deus, quer dizer que ele era um homem de oração. Gênesis 5, 21 a 24. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Que palavra poderosa, hein, meus irmãos? Mistério tremendo esse texto. Pai querido, que nós possamos também caminhar contigo, andar contigo, que isso venha a ser dito de nós. Este homem, esta mulher anda com Deus de uma maneira pontual e particular. Anda conosco nesses próximos minutos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E o povo de Deus apoiando diz amém. Palavra santa do Senhor lista 10 patriarcas de Adão até Noé pela linhagem santa. Isso está escrito em Gênesis 5. Você que está com a palavra na mão aí, quer se familiarizar com ela, isso está escrito em Gênesis 5, de 1 a 32, de uma maneira um tanto elaborada. Esses 10 nomes são listados como que um hino, como que em um refrão, e de uma maneira bem compacta, a mesma coisa é dita, só que em 4 versículos, em 1 Crônicas 1, de 1 a 4, só os nomes são apresentados. Os 10 nomes, os 10 patriarcas que nos são apresentados, 1 Crônicas 1, 1 a 4, ou Gênesis 5, de 1 a 32, são Adão, Sete, Enos, Cainã, Malaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Da criação do mundo até a recriação depois do dilúvio, você tem então 10 personagens com um cumprimento de vida um tanto extraordinário. Você tem então essa linhagem que é chamada a linhagem santa. Sete substituiu Abel, que não deixou descendente e foi assassinado por seu irmão Caim. Diferente da linhagem perversa, a linhagem caínica, que é apresentada em Gênesis 4, 17 a 24, a linhagem santa, a linhagem via Abel e Sete,
é piedosa, como podemos ver logo em Caim, que nos é dito, agradou a Deus, Gênesis 4:4. Todavia, mesmo em meio a esses 10 nomes, nessa linhagem piedosa, essa linhagem santa, 2 nomes se destacam. 2 nomes são separados do resto. E os 2 nomes são Enoque, o personagem que nós vamos examinar hoje à noite, e Noé, que nós vamos examinar mais à frente. De ambos esses personagens, é dito que eles andavam com Deus, ou andavam diante de Deus. É interessante, amados, que essa mesma característica, esse mesmo elemento da personalidade de Enoque e de Noé, é dito a respeito do pai da fé, o pai de todos nós, Abraão. Quando Deus faz um concerto, uma aliança, um pacto com Abraão, ele comanda que Abraão se comporte dessa forma. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim. Gênesis 24, 40. Anos mais tarde, Abraão já velho, ele dá esse mesmo testemunho. O Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo, e levará a bom termo a tua jornada. Quando ele manda o servo ir buscar uma companheira para Isaac, vocês lembram do episódio? Então ele diz, olha, durante todos esses anos, eu tenho andado com Deus. Nosso texto, Gênesis 5, 24, diz que Enoque andou com Deus, e Noé, Gênesis 6, 9, Noé andava com Deus. A outra coisa que é comum entre os 2 homens santos na linhagem santa é que ambos, Enoque e Noé, agradaram a Deus. Aqui em Hebreus 11, 5, diz que Enoque agradou a Deus. E a mesma coisa é dita sobre Noé com outras palavras. É dito sobre Noé em Gênesis 7, 1, que ele era justo. O único justo que eu encontrei nesta geração foi o julgamento de Deus, foi a avaliação de Deus a respeito do caráter de Noé. Então você vê aí uma paridade. O que é dito do santo Enoque é dito do santo Noé. E o que é dito dos 2 é cumprido, por assim dizer, em Abraão. É também interessante notar, dentro dessa linhagem santa, dentro dessa linhagem piedosa, que ambos, Enoque e Noé, foram arrebatados. Enoque, literalmente arrebatado, não viu a morte. Noé, figuradamente, foi arrebatado em meio à grande mortandade. Enoque foi suspenso no ar, Noé foi suspenso nas águas, por assim dizer. Interessante esse trabalho de paralelismo que a gente encontra nas Sagradas Escrituras. A santidade de ambos tocou muitíssimo no coração do Pai. Igualmente, a nossa santidade muito agrada a Deus. Por que razão? Porque o Pai quer que os filhos sejam como Ele. Todo pai, toda mãe que se preza, quer que os filhos sejam como eles. E o nosso Pai, por ser santo, quer que nós também sejamos santos. Vale apontar e mostrar para os irmãos, hoje à noite, o fato de que Enoque foi avisado da destruição que se abateria sobre a terra muito antes da calamidade do dilúvio, que aconteceu séculos, muitos e muitos anos depois. Observa esse detalhe, que detalhe precioso. Gênesis
5:21. Você está com o texto aberto para o seu exame? Vale a pena você meter a lupa em cima do texto e extrair daí as verdades. Gênesis 5:21 diz assim: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. A palavra Matusalém, o nome do filho de Enoque, quer dizer, em hebraico, quando ele morrer, aquilo será mandado. Isso é o significado da palavra Matusalém. Quer dizer, quando ele morrer, aquilo será enviado. A tradução do hebraico, literalmente, para essa palavra, nome do filho que Enoque teve. O julgamento será mandado sobre a terra. Um outro detalhe curioso aqui, e que eu só vi quando eu comecei a examinar esse texto, eu devo ter lido esse texto não sei quantas vezes, desde menino, ouvindo no banco da igreja e tudo, mas eu devo ter lido muitas vezes. É um detalhe que o texto fala no verso 22, depois que gerou Matusalém, depois, ou seja, nos primeiros 65 anos da vida de Enoque, ele viveu como outro qualquer. Eu só percebi isso agora. Antes de Matusalém, porque ele gerou Matusalém com 65 anos, depois ele andou com Deus. Ou seja, antes ele viveu uma vida, digamos assim, regular. Como ele era um homem piedoso, de uma linhagem piedosa, ele deve ter vivido assim uma vida, digamos, uma vida decente, uma vida moral. Mas alguma coisa aconteceu com ele. Uma crise se abateu sobre a vida dele quando Metusalém foi anunciado para ele. Porque depois desse momento ele passou a andar com Deus. Uma crise violenta veio sobre a vida do patriarca no nascimento do seu filho. Uma vez eu estava vendo uma reportagem de uma cientista ateísta, que também era de pais ateístas, muito supostamente sofisticada, se dizendo que ela era dessa veia de ateísmo, até o momento que ela teve uma filha, na sua primeira filha, no nascimento da sua primeira filha, ela passou a considerar o significado da vida, de onde mesmo ela veio, para onde a sua filhinha estaria indo, e de onde a sua filhinha veio. Eu vi um filme sobre essa mulher. Essa mulher entrou numa crise. Muitas pessoas enfrentam esse tipo de crise, por vezes com uma notícia ruim. Você está com câncer. Aí a pessoa que até então era indiferente a Deus, indiferente às realidades maiores desta vida, de repente a pessoa, nessa crise, eu preciso considerar o meu destino. São as crises da vida. E Enoque teve uma crise. E a crise que ele teve, diferente de muitos que passam pela crise e depois se esquecem, marcou a vida dele profundamente. Tanto é que de 65 anos até a sua morte, a Bíblia diz que ele andou com Deus. Ele fez um firme propósito, eu anotei aqui, de caminhar diante do Criador pelo resto da sua vida, depois da revelação do juízo que viria sobre a terra. A revelação foi o Filho, através do Filho, Deus disse: eu vou mandar julgamento, eu vou destruir tudo que tu estás vendo aqui quando o teu filho morrer. Agora tu imaginas aqui, para pensar um pouquinho comigo, amado, amada, o estado de suspense que esse homem ficou, porque o bebê podia morrer a qualquer momento. Então ele viveu
do momento que Matusalém foi anunciado que viria, ele viveu em suspense. Mas o mais importante, ele viveu piedosamente diante de Deus. Sabemos que Matusalém, seu filho, foi o homem de vida mais longa de todos os seres viventes. Ele viveu 969 anos. Interessante isso não está nas minhas anotações, mas vale a pena comentar isso. Matusalém é um atestado comprobatório da paciência de Deus. Ele ilustra a longanimidade, para usar um português clássico, a paciência longa de Deus. Eu vou destruir, e aquele sinal de destruição foi justamente o que mais viveu, para ver se o povo se arrependia. Isso mostra o coração do Pai. Também não tem nada a ver, mas me veio à mente Jonas. Quando Deus mandou Jonas ir para Nínive, e Jonas não quis, vocês conhecem a história toda muito bem. Jonas não quis ir, e finalmente, aos trancos e barrancos, depois de peixe vomitar, finalmente ele foi. O povo se arrepende, e Deus então não executa juízo sobre Nínive. E a reclamação de Jonas qual foi? Eu sabia que tu és misericordioso, por isso que eu não queria vir aqui. Eu queria juízo em cima desse povo, eu queria fogo, eu queria ver esse povo transformado em churrasco, porque são piores do que Israel. Mas o coração do Pai, o coração perdoador do Pai, mas tu não tens pena desse povo que não sabe a diferença entre a mão direita e a mão esquerda, diz o Senhor. Esse povo é ignorante, esses animais aqui, coração do Pai. Então, Metusalém é um atestado diante dos nossos olhos a respeito da paciência enorme do Senhor em não querer mandar juízo, em não querer executar o julgamento sobre mim, sobre você, sobre a terra, sobre os pecadores. A hesitação do Pai. Pedro fala também nisso, que muitos blasfemadores nos últimos dias dizem, mas cadê? Jesus não ia voltar? Pedro falou isso 2000 anos atrás, que nos últimos dias as pessoas dizem, mas até agora nada. E Pedro diz que o Senhor não quer que nenhum se perca, por isso ele é longânimo, ele é paciente. Nada do que eu falei nos últimos minutos tem direta relação aqui com a minha palavra, mas às vezes o Espírito Santo nos lidera numa outra direção. No ano da morte, finalmente, de Matusalém, Noé, seu neto, tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Gênesis 7:7. Do momento do nascimento de Matusalém em diante, Enoque estava, como eu disse, vivendo em suspense, porque cria que o mundo ia ser julgado. Enoque creu na palavra do Senhor e procurou viver diante da face do seu Deus. Aqui está o segredo de se viver bem, é o temor do Senhor. Provérbios 1:7 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pelo fato de que Enoque creu na palavra do Senhor, ele perdeu todo o interesse pela vida neste mundo. A oração do patriarca deve ter sido, Senhor, eu quero viver a minha vida para teu louvor. A vida de Enoque se superpõe à vida de Adão e à vida de Noé. Ou seja, quando Adão ainda estava vivo, já com uma idade um tanto alta, e como Enoque viveu no mesmo córrego com
idade também bastante alta, ele alcançou a primeira e a segunda criação. Só que ele morreu, obviamente, antes da enchente, mas ele conheceu ambos, Adão e Noé. Ele é uma ponte entre esses dois. Adão tinha cerca de 687 anos, quando Enoque, aos 65 anos, teve Matusalém. Adão morreu quando Enoque tinha cerca de 308 anos. Consequentemente, Enoque ouviu da boca do próprio Adão como eram as coisas no jardim do Éden. Que coisa fantástica. Enoque ouviu da boca do próprio pai da humanidade como eram aqueles dias, o quão glorioso era aquele lugar e como que ele havia sido expulso do jardim. Embora seja conjectura, é possível que orações desse tipo passassem na mente do piedoso Enoque. Senhor, será que é possível andar diante de ti fora do Éden? Será que é possível viver uma vida santa fora do jardim, como o meu trisavô Adão vivia e me contou? Temos aqui um homem que deseja uma vida totalmente diferente da esmagadora maioria das pessoas ao seu redor. Como podemos saber que a esmagadora maioria das pessoas ao redor de Enoque não queriam viver essa vida? Porque Enoque diz isso em Judas. Você sabia que Enoque fala lá no penúltimo livro da Bíblia, quase no finalzinho, antes de Apocalipse? Enoque fala e fala com muita força. Deixa um dedo aí em Gênesis e vai para o penúltimo livro lá para trás, que tu vais ouvir a voz de Enoque, também quase que fechando o cânon, quase que fechando a Bíblia. Judas, verso 14. Quando a gente lê, é um só capítulo, então a gente vai ler o 14 até o 16, mas vamos nos reter ao 14. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Quem eram eles? Levanta a vista, vai para o versículo 11, que tu vais ver aí quem eram eles que Enoque fala. Ai deles, verso 11, Judas 11, pois perseguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Notamos aqui que Enoque se refere a pessoas religiosas, porém invejosas como Caim, pessoas religiosas, porém avarentas como Balaão, pessoas religiosas, porém buscando posição de destaque como Corá. Enoque profetizou a respeito desse tipo de gente, e que revelação extraordinária! Enoque profetizou sobre o dilúvio e sobre a segunda vinda de Cristo. Assim diz o profeta Enoque em Judas 14b e 15. Vejam, disse ele, o Senhor, e aqui eu vou incluir Jesus, o Senhor, entre aspas, Jesus, vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falam contra Deus. Então, à luz do texto de Judas, fica claro que a geração ao redor de Enoque era péssima. O povão, os contemporâneos, os companheiros de Enoque eram de um caráter terrível. O povo era ímpio, invejoso, avarento, arrogante, insolente. Nós vemos também que Enoque é o primeiro pregador da Bíblia, é o primeiro pregador de todo o cânon, e ele não vai pregar uma mensagem de conforto, nem de autoajuda, amém, meus irmãos?
Enoque não prega nada sobre autoajuda, nem conforto, nem moleza. Ele prega julgamento sobre os pecados de sua geração. É muito bom sabermos que qualquer pessoa que desejar pregar dessa maneira vai sofrer oposição, bem como qualquer um que quiser viver uma vida santa será estranho no meio do povo. Podemos ter certeza, e certeza absoluta, que Enoque não era nada popular na sua época. De igual modo, nós também jamais seremos populares no meio das pessoas que nos cercam. Era impossível para Enoque sentar-se com seus familiares e ouvir as piadas sujas que com certeza rolavam, compartilhar os assuntos imorais da sua época, participar das festas, envolver-se nos jogos e nos prazeres dos seus contemporâneos. Com certeza, Enoque era um homem muito solitário. Não era possível ter comunhão com as pessoas ao seu redor. Para complicar as coisas, para fazer as coisas mais difíceis ainda, todas aquelas pessoas eram membros da sua família, era tudo primo, já que vieram do mesmo tronco. Era todo mundo relacionado a todo mundo. Observe que Enoque não manteve uma postura de agente secreto. Ao contrário, ele pregava contra os erros que via. E agindo assim, ele estava pavimentando o caminho do seu bisneto Noé, o pregador Noé. É interessante notar que Deus sempre tem as suas testemunhas nesse mundo. Ao morrer Abel, Deus levanta Sete, depois levanta Enoque, depois levanta Noé, depois levanta Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Deus sempre tem os seus. Deus sempre tem as suas testemunhas neste mundo. Elias, vocês lembram? Israel entrou num grau de apostasia tão terrível. Israel entrou numa baixa tão terrível e um abandono tão terrível que Elias pensou que estava só. Ele diz: mataram todos os teus profetas e só ficou eu. E aí o Senhor diz uma coisa linda, que espalhado pelas bordas de Israel, do grande Israel, 7.000 o Senhor havia separado, que não dobraram o joelho a Baal. O Senhor tem as suas testemunhas. Eu e você hoje somos as testemunhas do Senhor nesse mundo. Da mesma maneira como o Senhor teve no passado, Ele tem hoje. E é você. Você e eu somos a testemunha lá na padaria, no seu vizinho, na escola, no seu trabalho, na universidade, onde quer que você esteja. Você é testemunha do Senhor. Nós somos testemunhas do Senhor em todo e qualquer lugar, para que em nosso viver nós possamos a palavra anunciar. Um outro detalhe muito interessante e uma lição preciosa que nós podemos tirar desse texto aqui é que Enoque não foi um eremitão isolado. Enoque viveu uma vida normal. Isso aqui é um detalhe muito fundamental e muito importante. Enoque não se isolou para ser santo. Enoque viveu uma vida como as outras pessoas viviam. Enoque, por exemplo, não se absteve de casamento para ser santo, não se isolou em celibato para agradar a Deus. Observa que em Gênesis 5:22, depois que ele andou com Deus 300 anos, olha aí o que diz: gerou outros filhos e outras filhas. Qualquer ensino religioso que de alguma maneira coloca o estado de solteiro celibatário como superior ao de casado é ensino satânico. Exatamente o que você ouviu. Paulo diz isso em 1 Timóteo 4, de 1 a 3. Você sabia disso? Qualquer ensino religioso
que coloca alguém solteiro como superior ao casado é ensino de demônio, segundo o apóstolo. Se você não sabia, vale a pena você se voltar para esse texto, 1 de Timóteo 4, de 1 a 3. Nos últimos dias, o Espírito claramente diz, Paulo falando, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem na verdade. Então não há nada de desonroso, no estado matrimonial de casado. Por sinal, há uma grande denominação que ensina a perpétua virgindade de Maria, embora a Bíblia contradiga frontalmente. A Bíblia contradiz, a Bíblia bate de frente contra esse ensino. A Bíblia mostra que Jesus teve irmãos e irmãs, mostra isso em Mateus 12, 46, Lucas 8, 19, Marcos 3, 31, e ainda diz o nome dos irmãos do Senhor Jesus, ainda chama o nome dos irmãos um por um, lá em Mateus 13, 55 e 56, diz em forma retórica o evangelista: não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? Não são os seus irmãos? E está aí o nome: Tiago, José, Simão e Judas. Não estão conosco as suas irmãs? Então é óbvio que Jesus teve irmãos e irmãs, e que Maria não permaneceu virgem depois que Jesus foi concebido, veio à luz. Casamento é digno de honra, diz Hebreus 13, 4, acima de todos, bem como a pureza do leito conjugal. Desde a revolução sexual dos anos 60, o sexo se tornou um Deus. Então, por causa disso, hoje adora-se sexo como se adora mamon. Nós vivemos numa sociedade pornográfica. Basta ligar a televisão, aqueles que têm televisão, ou você abrir um jornal, alguma coisa, sempre tem uma cena de nudez, alguma coisa com a vintagem de sexualidade. Mas, por outro lado, isso não deve anular o uso correto do sexo que foi abençoado pelo Senhor. Então, tudo que eu estou dizendo é que Enoque viveu uma vida normal, e nessa vida normal teve filhos, filhas, teve que trabalhar para sustentar a sua casa, como os outros que o circundavam. Apesar disso, ele conseguiu e brilhantemente agradar a Deus. Ele foi arrebatado, diz Hebreus 11:5, um texto belíssimo. Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Antes de ser arrebatado, recebeu testemunho que tinha agradado a Deus. Hebreus 11:5. Enoque foi o primeiro homem que nos mostrou que era possível andar com Deus fora do Éden. Vou dizer isso de novo, porque isso aqui é precioso. Enoque foi o primeiro homem que nos mostrou à raça humana que era possível ter uma vida comum, trabalhar, ter filhos, fazer o que fosse,
possível e ter uma vida santa diante de Deus. É interessante que Enoque não tinha nenhum exemplo diante dele, um exemplo maior de santidade e pureza. Nós vivemos, eu e você, vivemos numa situação muito melhor, muito mais favorável do que Enoque. Raciocina comigo, Jesus já veio, Enoque não tinha. Enoque tinha apenas uma esperança de que o Messias viria, e o Messias demora 6.000 anos ainda. Quando Enoque tinha essa esperança de que a semente da mulher calcaria a cabeça da serpente. Jesus já veio, o cânon bíblico está fechado, toda a revelação de Deus já está nas nossas mãos. Olha que vantagem, só essa vantagem aqui já nos coloca quilômetros à frente de Enoque, em termos de vantagem, de ser mais fácil para nós do que foi para ele. A revelação de Deus já está completa, os mártires já nos deram o exemplo, deixaram o exemplo para mim e para você, indo para a boca do leão e não negando a Cristo. Gutenberg colocou o cânon nas nossas mãos. De 1456 em diante, pela primeira vez na história, foi possível alguém carregar uma Bíblia. Até esse período era impossível alguém ter uma Bíblia em casa, por exemplo. Havia apenas rolos enormes nas sinagogas. Então as vantagens que nós temos são tremendas em relação ao santo Enoque. E apesar dessas dificuldades, pela fé, Enoque foi arrebatado, diz o texto, e não experimentou a morte, porque agradou a Deus. Por ter agradado a Deus, com certeza, marque bem, se você não prestou atenção em nada do que eu disse até agora, marque bem isso aqui. Pelo fato de que Enoque agradou a Deus, com certeza desagradou a muita gente. E assim vai ser com você. Se você quiser agradar a Deus, você vai desagradar muita gente. Mas o lindo disso tudo é que ele, ao agradar a Deus, ele foi arrebatado, tanto o Senhor o amou. Eu imagino que Enoque deve ter sido taxado de fundamentalista, exclusivista, moralista e etc. Mas o que interessa é que ele agradou a Deus. E eu e você precisamos agradar a Deus. Em conclusão, só um outro homem foi literalmente arrebatado também. Já que Noé foi arrebatado figurativamente pelas águas. Mas um outro foi arrebatado literalmente. Vocês sabem quem foi? Elias. Elias não viu a morte. Por que razão Elias não viu a morte? Você sabia? A razão é exatamente a mesma. A razão pela qual Enoque não viu a morte e Elias não viu a morte é que 1 Reis 17:1, 1 Reis 18:15, é que Elias andava com Deus. Elias andava perante a face do Senhor. 1 Reis 17:1 e 1 Reis 18:15. Curiosamente, da mesma maneira como Enoque era um pregador de justiça, de julgamento e de juízo, Elias, escorrido e cuspido, igual, era pregador de juízo e de justiça. Não adianta, vocês querem Deus ou Baal? Não pode ficar em cima do muro, Elias diz. Pregador de julgamento. Elias não pregava conforto, autoajuda ou água com açúcar. Pregava juízo, condenação de pecado. E eu imagino que Elias não foi nada popular durante a sua época.
deve também ter sido taxado de fundamentalista, de moralista e com certeza de exclusivista, porque você não pode servir Deus e Baal, não pode. Só pode servir ao Senhor Deus de Israel. E nós hoje dizemos, só pode servir o caminho, um caminho, a verdade, uma única verdade, a vida, Jesus Cristo, Senhor. Nós precisamos arrancar do Senhor esse agrado também. E a única maneira de fazer é andando com o Senhor. Se vai desagradar, paciência. É impossível agradar esse mundo e agradar a Deus. Por isso nós temos que fazer uma escolha hoje à noite. Vamos agradar ao Senhor.